Padre, vamos agora, assim, vamos descer então, vamos agora para ali o âmbito pastoral. No que esse estudo todo filosófico contribui para um sacerdote na sua ação pastoral ali na lida com os seus paroquianos? De que forma, assim? É uma pergunta excelente e eu penso sobre ela muitas vezes, porque assim, se Deus deu o dom para estudar e Deus deu a graça de passar, alguma coisa Ele quer. Quando nós estamos conversando com as pessoas, a gente percebe que elas são influenciadas por diversos pensamentos. E uma filosofia dita ruim, uma filosofia ruim, não tão sadia, ela está mais presente do que a gente pensa na vida das pessoas. Sem dúvida. E ela pode estar tão presente, mas ela não precisa estar com o nome do filósofo. Mas a pessoa traz o mau costume, ela traz o mau hábito, ela traz uma vida onde as virtudes são banalizadas. Total. Então, e as pessoas, por mais que a gente perceba um grande grau de ignorância intelectual, possamos dizer assim, em em uma parcela muito considerável do nosso povo, mas existe uma outra parcela que tem um desejo sincero pelo conhecimento. E os discursos como esses do Ratzinger são uma ocasião de nós podermos ter uma via de conversar com esse tipo de gente, de conversar, de poder traçar um diálogo, de que é possível justificar a virtude, porque a virtude ela é um fenômeno especificamente humano. E a gente trazer esse convencimento pela via da razão faz também com que a gente consiga atrair e converter essas pessoas. Os públicos são muito exigentes hoje em dia. Não é você chegar na homilia e dizer Deus é bom e o cão é ruim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tá tudo no Google hoje. A gente precisa fundamentar. E pensadores são os mais diversos que influenciam os nossos jovens, por exemplo, influenciam os casais. E é interessante, São João Paulo II dizia, você quer saber o que é precioso para Deus? Veja o que é que o mundo banaliza. Se o mundo banaliza os jovens, é porque os jovens são preciosos para Deus. O mundo banaliza a família, porque a família é preciosa para Deus. Então a gente precisa levar não que isso seja um estandarte, vamos apenas justificar com a razão. Não é isso. Mas é entender, fazer-se entender de que a gente é certo não é por causa de uma manchete, mas é porque nós temos uma salvaguarda. O nosso conteúdo ele é verdadeiro, não é porque ele é garantia de um humano, como um filósofo que é passageiro. O nosso conteúdo é verdadeiro porque ele é garantido pelo próprio Deus. E fazer-se entender de maneira filosófica, eu acho uma via muito boa. E como é necessário, né? Assim, a gente ter padres e tudo, e não só os padres, mas leigos também. Eu acho que os leigos têm que abraçar muito essa missão, principalmente os pais, assim, né? De abraçar muito essa missão de que, poxa, você vai ter que conhecer a sua fé. Você vai ter que defender sua fé no ambiente de casa, doméstico mesmo. E não nivelar por baixo, né? E seus filhos vão lhe questionar. Seus filhos vão lhe perguntar. Mas mais do que isso, seus filhos vão ver você vivendo sua fé ou não. E aí é muito importante, tanto que no trabalho que eu vou fazendo devagarzinho na internet, muita gente me pergunta muita coisa. Qual é a coisa mais importante? É você saber se formar. Se formar no sentido de que não é não ter diretor espiritual, não é você ser, vamos dizer assim, não é um pelagianismo, né? Você pelas suas próprias forças vai conquistar a saúde. Não é isso. Mas é você saber fazer uma curadoria de uma boa literatura, devagarzinho estudando, ter um contato com fontes seguras, né? Fontes seguras, exato. Então a própria igreja já fornece isso também. E aí você tem que saber, o que você não sabe, procura um padre para tirar uma dúvida, para tirar uma questão ou outra. Ok, mas o básico tem que saber fazer a catequese em casa, a catequese doméstica, né? E parar de ficar inventando a roda também, né? Que o pessoal adora inventar a roda, né? Então parar de ficar inventando a roda também. Simplificar um pouco mais algumas coisas, né? Então, tipo, essa matéria de estudo é muito importante. Muito importante, não. Não dá pra negligenciar, não. Tá na escritura, povo, né? O povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Não, e o povo, os paroquianos, vê poxa, eu tenho um pároco que faz mestrado, o cara é estudioso e tudo, mas não fica ali no devaneio, no rebuscado. Você estuda e desenvolve o seu intelecto, o seu senso crítico, mas você desce ali para conversar com todos, né? E a gente dá acesso também a
todos esse tipo de conhecimento, né? E não achar que esse público aqui eles não vão gostar ou que eles não vão entender. Você não pode fazer isso, né? Jamais, né? Você tem que mesmo que dar acesso. Lê esse livro aí do Ratzinger. Caraca, é difícil. Lê de novo. De novo. Eu já vi gente na minha paróquia com introdução ao espírito da liturgia. Olha aí, do ó. Ratzinger. Você tá influenciando aí, ó. Que é bem fácil. Eu fiquei assim, feliz, né? Porque eu vi. Olha aí, tá vendo? Vamos vendo o que dá. Eu já vi gente com o livro do Ratzinger. As pessoas, elas têm aquela parte onde eu moro, ali do Grande Bom Jardim, é uma parte que o pessoal tem muito preconceito. Mas os católicos, eles são desejosos de boa formação. É algo que eu fico muito feliz na minha paróquia. Com isso, né? Que eles são pessoas que têm um desejo profundo de uma formação sadia, de uma formação católica bem rebuscada. Eles têm um desejo de viver isso. E o conhecimento chama atenção, né? Quando você vê alguém que sabe algo que você não sabe, você... Eita, ali tem alguma coisa que eu não sei. Que no final ela encontra Jesus, se Deus quiser, né? Então tem alguma coisa que eu não sei. E o conhecimento chama atenção. Todo mundo quer estar perto, quer aprender, quer saber. E o padre tem essa figura ainda, né? Ele já tem essa figura de sabedoria um pouco, né? E mais do que isso, quando ele é de fato um sábio, um estudioso, um erudito e tal, mas que se comunica com o povo, eu acho que isso potencializa ainda mais o sacerdócio dele. Que é muito saudável para ele e para o rebanho, né? Com certeza. Padre, nós vamos fazer outro episódio com o senhor, quando sair a dissertação, né? Tá, o canudo ali, mestre, aí a gente vai conversar de novo. Mas quero saber mais, assim, do senhor em nível pastoral, né? Assim, o que é que o senhor tem encontrado, quais são as dores ali, as maiores mazelas que o senhor tem encontrado nas pessoas, né? No ser humano, que o senhor tem tocado ali na alma, né, na partir dos sacramentos, ali no atendimento, né, que o sacerdote ele tem esse privilégio e ao mesmo tempo é um fardo, né? Porque é um cura de almas, não como deixa... bem chama a tradição da igreja, né? Pronto, é isso. O que é que o senhor tem sentido? Olha, são muitos polos de dores e de fragilidades, muitos mesmo. Os meus colegas padres sabem bem disso. Existem dores muito pontuais, que são... Essa, por exemplo, ela me comove muito, de mães que rezam pela conversão dos filhos. Isso é algo, todas as vezes que eu vejo... Muito recorrente, né? Isso, é muito recorrente. E a conversão em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Isso me comove muito, porque quando o profeta Isaías diz que Deus ama com coração de mãe, foi a metáfora mais próxima que ele conseguiu achar para nos falar do amor de Deus, que é imenso, que inclusive é maior do que amor de mãe. Mas isso comove bastante, mães que rezam e sofrem a dor por seus filhos, que não são convertidos. Jovens que são muito perdidos nos seus sentimentos. Eu tenho aconselhado muitos jovens que não conseguem ainda fortalecer a sua própria vontade. E em vários sentidos. Nós temos uma geração de jovens com a vontade muito fraca. E fraca no sentido profissional, no sentido da busca pela santidade, que rapidamente encontram justificativa para querer ser fracassado. Então, uma luta pela ordem dos sentimentos, pela organização dos sentimentos. Afetividade, sexualidade, baixa autoestima, porque hoje em dia os padres estão lidando até com pessoas com patologias da mente. Muita depressão, muita ansiedade, isso é muito presente. E é claro que a gente não faz papel de psicólogo, claro, mas pelo menos uma escuta ativa isso, ali, né? E quando a pessoa que tem essa demanda, como na pandemia, eu já recebi, naquela parte mesmo bem cruel da pandemia, eu já recebi telefonema 1h da manhã de uma jovem dizendo: padre, eu vou tirar a minha vida. E, nesse momento, ela não foi atrás de um psicólogo, ela foi atrás de um padre, né? Então, eu falei assim, pois calma aí. Solte o que você tiver e vamos rezar junto comigo por telefone. Eu estava morando em Parajuru, 119 quilômetros de Fortaleza. Isso foi antes da ordenação? Foi, eu era seminarista ainda. Foi antes da minha ordenação diaconal. Solte aí, vamos rezar aqui pelo telefone. Ninguém podia sair de casa, né? Então, vamos rezar pelo telefone. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem, passou, né? Assim, a gente, nós padres, nós lidamos muito com a dor das pessoas. E são dores muito agudas, como essas. E
a sexualidade também bastante desregrada. Mas essa questão dos sentimentos, elas são bem... que as pessoas confundem o sentimento com vontade. Confundem muito, né? Santa Teresa d'Ávila tem que ser mais lida por esses jovens, para gente entender a determinada determinação. E isso dói aos padres, eu acho, que é a má compreensão dos sacramentos que o povo faz, mas talvez seja, acredito eu, quero acreditar que seja, que é por falta de conhecimento. Mas existe uma grande banalização dos sacramentos por parte do povo. As pessoas, em grande parte, ainda acham que a Santa Missa é um amuleto, que a confissão é um passe de mágica. É uma catequese fraca, né? Isso. Né? Isso dói no coração dos padres também. E eu pelo menos reconheço, quando se trata da minha paróquia, grande parte da culpa é minha, porque eu que preciso educar o povo, eu que preciso ensinar. Né? E, na medida do possível, a gente ensina, mas essa é uma realidade bem presente. Né? Mas essas dores, elas são as principais, que quando você percebe um jovem que ele é desorganizado nos sentimentos, a gente percebe que a vida dele não anda. Né? Porque aí entra a questão de haver a necessidade de um direcionamento espiritual continuado, né? O acompanhamento. Isso. Mas, como a gente sabe, a messe é enorme. Os operários são poucos. Exato. Aí, e direcionamento espiritual não é sessão de terapia também, viu, pessoal? Não é. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. E aí, como acompanhar? Só se tiver o dom da bilocação. Como pois o Padre Pio. E o padre tem que estar lá atendendo na sua paróquia, né? Na nossa paróquia, graças a Deus, nós temos atendimento e é super frequentado. Eu reservo, inclusive, alguns dias no mês para atender pessoas que não são da minha paróquia. Sim. Né? Porque tem uma... E geralmente eu nem atendo pessoas porque eu já não tenho tempo. Porque de manhã, algumas manhãs eu dou aula, algumas tardes eu vou para aula. Vai para aula, né? E as outras tardes e noites são as demandas da paróquia, fim de semana. Né? Mas geralmente eu sempre separo, porque as pessoas... Tem gente que percebe essa fragilidade, né? essa dor, e quer mudar, quer melhorar, e vão atrás. Né? E alguns dias eu separo também para atender algumas pessoas que não são da paróquia. Mas na paróquia tem atendimento recorrente. Quem é da minha paróquia já sabe que é todas as quartas à tarde. Tem muita gente que trabalha no pódio de tarde, então a gente atende quinta e sexta de noite. Isso é importante. A gente atende às vezes até... hoje em dia não, mas na época da quaresma já cheguei a sair meia-noite atendendo confissão lá numa capela. Olha só. De noite. Maravilha. Isso é importante. Importantíssimo. Padre... E uma percepção que eu tenho assim, né? Parece que quanto mais você dá, mais o povo consome, né? O povo tem sede, né? Sede, Aí quanto mais você vai entregando, mais o povo vai consumindo. Água boa. Quero mais. Dá-me dessa água, Senhor, né? Mas é isso. Temos que rezar por mais vocações, né, Padre? Com certeza. Mais vocações. E você, papai e mamãe... Na minha paróquia só são os 4 padres, ainda não dava conta. Que é grande, graças a Deus. Exatamente. Você, papai e mamãe, reze pro seu filho se tornar um religioso aí. Vai que, né? Exatamente. Não é educar desde cedo, você vai ser padre, mas só ir dar a catequese bem feita. E dar o seu testemunho. E dar o testemunho, né? E tem que ter filho, né, mano? E tem que ter filho. Outra pauta. Outro dia a gente fala sobre isso, mas tem que ter filho, né? Outro episódio, outro podcast. É um trabalho em conjunto. Os padres fazem os dele e os casados fazem os dele também. Aí todo mundo fica bem, entendeu? Pronto, caminhando aqui, ó.